Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, sou engenheiro de dados aqui em Portugal e na apresentação de hoje nós vamos aprender a utilizar SQL e Python dentro do Databricks. Então o primeiro passo para vocês poderem utilizar o Databricks é criar uma conta e ela pode ser gratuita e com o seu próprio Gmail, você não precisa de uma conta organizacional para isso, beleza? Nesse exemplo aqui eu estou utilizando o Gmail. Olha aqui, Gmail. Certo? Então, eu vou deixar o link na descrição para vocês entrarem lá no Databricks Community para poder criar a conta gratuita. É bem simples, tá? Não tem mistério. Você vai entrar lá, vai passar o seu e-mail, vai receber a confirmação, vai confirmar e pronto. Você já vai ter direito a utilizar o Databricks gratuito. E a cada vez que você starta a máquina, ela vai ficar 2 horas disponível. Se ficar 2 horas sem utilização, ela desliga. Beleza? Então é assim que funciona. Então vocês podem brincar à vontade, sendo que quando parar de brincar, em 2 horas ela vai desligar. Ok? Então, depois de criar a conta, vocês vão cair nessa tela aqui, tá? Isso daqui vai estar em branco para vocês, porque eu já andei aqui fazendo os testes. Então isso daqui recente não vai aparecer. Então vocês têm que vir aqui em Compute. Compute. E vamos criar a máquina. No caso de vocês não vai ter, aqui eu também excluí para poder fazer do zero. Beleza? Então, Create Compute. Vou dar um nome de Dev, tá? E aqui eu posso estar escolhendo a máquina. Beleza? Eu vou deixar esse padrão aí mesmo. Eu vou botar 13.2, que é a mais atual. Tá? Vou botar essa aqui e vou criar o cluster. Então ele vai demorar um pouquinho, vai ficar aqui pensando. E quando aqui tiver verdinho, é porque a máquina foi criada. O cluster, no caso. Beleza? Então vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco nós voltamos quando estiver pronto. Pronto, nosso cluster foi criado. Levou uma média aí de 3 minutos. Beleza? Então aqui já verdinho, então eu já posso utilizar a minha máquina aqui virtual. Que é o meu cluster, no caso. Maravilha, então agora nós precisamos também de dados aqui dentro, né? Precisamos importar, ou podemos também criar scripts SQL para criar as tabelas. No caso eu vou importar no CSV. Então eu vou aqui em Data, vou dar um Create Table aqui em cima, e eu vou, Upload File, eu vou selecionar, aí aqui já tenho, na verdade, se eu já tivesse importado, não é aqui, vou criar aqui, essa de baixo. Então aqui na minha área de trabalho eu já tenho um dataset, que é o dataset vendas, ele vai ficar disponível para vocês também, beleza? Então, dataset vendas. Então eu vou criar uma tabela com o dataset vendas dentro do cluster dev. Então eu vou dar um preview table. Qual é o banco de dados que eu vou criar? Só pode ser o default, né? Porque é a conta gratuita. O nome da tabela vai ser dataset vendas. Vai ser um CSV, né? Porque é um CSV o arquivo. E aqui, colunas delimitadas por, ele já entendeu que é por vírgula. Aqui, o cabeçalho está C1, C2 de coluna no caso, né? Então eu vou dizer que tem, a primeira linha tem cabeçalho, né? Info Schema. Se eu clicar aqui, ele vai tentar entender qual é o esquema, no caso. Eu vou tirar, porque deu erro por causa da data. Então eu vou ter que formatar um a um, tá? Então o ID aqui, vou colocar como int, vendedor string, tá? Produto string, categoria string, quantidade inteiro. Preço unitário vou botar float, desconto vou botar float, total vou botar float, data da venda vou botar timestamp, o cliente string, o ID do cliente inteiro. Beleza? Então já tipei minha tabela, ela tem 20 linhas, tá? Uma tabelinha bem pequena, um datasetzinho. E vou dar um create table. Então, quando eu der o create table, agora eu já tenho uma tabela para poder trabalhar dentro do Databricks.
A tabela está aqui, beleza? Ficou sem nenhum comentário aqui nas colunas, mas tudo bem. Então eu tenho 20 linhas e agora que eu já tenho aqui os dados, se eu clicar em inteira, já aparece aqui o banco de dados default, porque é gratuito, né? Não tenho como criar vários databases. O dataset venda já está aqui, que é uma tabela que foi criada a partir daquele CSV, beleza? Aí agora, para utilizar consultas aqui nesses dados, né, para fazer operações com eles, a gente vai criar o que chamamos de notebook, beleza? Então, create notebook. E os notebooks, eles podem ser SQL, pode ser Python, pode ser Scala, pode ser R. Nesse caso, eu vou utilizar Python primeiro. Então, eu vou escrever aqui Python para saber que o notebook é Python. Então, ele já aqui, ó, eu preciso trocar aqui, tá? Python. Ó, a linguagem padrão, eu vou colocar Python. Então, toda vez que eu criar um notebook novo, ó, ele já cria com Python. Vou fechar aqui. Se eu estivesse usando SQL, ó, quando eu criar um novo, o padrão já vai ser SQL. Beleza? Então, Python, vou deixar aqui padrão. E agora vamos aqui utilizar aquele dataset lá. Beleza? Então, eu vou chamar de vendas é igual a spark.read, beleza? .format vai ser CSV, tá? CSV .options. Aí aqui eu vou passar as opções, né? Reader igual a true delimiter igual vírgula, né, o delimitador. Pronto, ponto load, né? Aí aqui eu vou passar o caminho do meu arquivo. Então, file, store, que é o padrão aqui do Databricks, tá? Tables, dataset, vendas, .csv. Então vamos executar esse script Python. E o arquivo já foi aqui importado. Agora eu vou exibir o arquivo. Então eu vou dar um display nas vendas. Isso aqui é um notebook diferente. Vou dar um play. Ele vai exibir. Belezinha. Então eu já tenho aqui o meu CSV. Agora eu quero contar o número de linhas que tem nesse CSV. Eu sei que são 20 linhas. Vamos supor que eu quisesse descobrir isso através de um script Python. Vendas.count. Bem simples. Beleza. Então ele exibiu aqui que tem 20 linhas. Eu poderia aqui renomear os notebooks, poderia fazer um monte de papagaiada aqui. Mas não é muito foco, senão o vídeo fica muito longo. Agora vamos criar um notebook SQL e vamos exibir os mesmos resultados. A tabela, o número de linhas. Então eu vou vir aqui. Vou criar um notebook à parte. Eu vou chamar esse notebook de SQL. SQL. Vou trocar a linguagem padrão para SQL, para cada vez que eu criar um notebook diferente. Tá? E aqui no SQL, para eu exibir a tabela, eu vou dar um select. Asterisco from. Ó, default, eu vou botar DR e já apareceu default dataset vendas. Então, play. Eu já tenho aqui o dataset vendas. Agora eu vou fazer um count nele. Vou copiar aqui para não perder tempo. Select count asterisco. Vamos executar esse notebook aqui. E 20. Beleza?
Poderíamos usar o Python aqui também, tá? Poderia vir aqui trocar para Python, tá? E chamar dentro do mesmo notebook Python, SQL, R, tá? Não teria problema nenhum. Nesse caso eu fiz separado para que possamos entender, beleza? Então, na apresentação de hoje eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.